A gente segue falando justamente sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque o presidente Jair Bolsonaro reagiu às investidas de Moraes contra a primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante sua live diária, realizada em seu canal no YouTube, o chefe do executivo criticou a quebra de sigilo bancário de seu assessor, Mauro Cid, dizendo que a finalidade é atingir Michele. O presidente, então, questionou as intenções do ministro. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre de Moraes. Todos os limites. Tu tá pensando o que da vida? Que você pode tudo? E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? É uma covardia. Alexandre, vou fazer um pedido para você. Se é que você tem, né? Se é que você merece que eu faça um pedido. Esqueça a minha esposa. Esqueça a minha esposa. Isso é o comportamento de quem? De comportamento de pessoas vis. Jair Bolsonaro, por fim, criticou uma equipe da Polícia Federal que, segundo ele, come na mão de Moraes. Você, Zé? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele não finge, ele não esconde sentimento. E não é a primeira vez que ele fica muito irritado, e qualquer um ficaria, quando, em vez de escalar o presidente, o político, para um debate eleitoral ou mesmo críticas, vai para a família. Ele já reagiu assim com relação aos filhos e agora com a mulher dele. Eu gostaria, Vitor, de trazer aqui a seriedade desta decisão. Abrir o sigilo do ajudante de ordens do presidente da República. Isto significa abrir o sigilo do presidente da República. E alguém, né, que teve acesso aí, sabe muito bem o que falou o presidente com seu ajudante de ordens em pouco tempo, e ali estão assuntos muito pesados, assuntos relativos à presidência, inclusive de segurança internacional. Então esse é um assunto muito sério, né, e a Constituição se preocupa muito com isso, que deveria ter autorização do Congresso Nacional para uma ação assim contra uma instituição. Quer queiram ou não, o presidente Jair Bolsonaro eleito é uma instituição. Tchau. Olha, o presidente Jair Bolsonaro nessa live dá declarações bastante duras e diretas ao Alexandre de Moraes, numa posição ali de indignação, né, uma atitude de indignação, mas eu acho compreensível também essa atitude do presidente, porque de fato essa investigação ou esses dados que foram levantados com essa quebra de sigilo do ajudante de ordens levantam, né, ou dão acesso, por exemplo, ao próprio Alexandre de Moraes, aos policiais envolvidos na investigação e todas as pessoas ali envolvidas nesse processo, a informações de cunho pessoal da família dele. Então, teria que haver uma justificativa muito grande, uma justificativa realmente plausível para que se tivesse acesso a informações desse tipo. Então, são sim dados pessoais, são sim informações de cunho absolutamente pessoal. E a gente precisa lembrar também que, na verdade, isso ocorreu por causa daquela investigação sobre o vazamento das investigações sobre o hacker do TSE. E a PGR já se manifestou contrária tanto a essa investigação como a própria quebra do sigilo do ajudante de ordens. Mas realmente é preciso saber se há justificativa para uma investigação que leve à quebra justamente da privacidade, né, do presidente e da sua família. Antes do seu comentário, Augusto, vamos só detalhar esse posicionamento do Ministério Público, já que o Schalp citou. A Procuradoria-Geral da República se opôs à quebra de sigilo bancário do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Responsável pela autorização da medida, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, consultou previamente o órgão, mas decidiu ignorar. Segundo o magistrado, a Polícia Federal propôs a quebra de sigilo para investigar transações de pessoas ligadas a Bolsonaro e sua família. A recusa de Moraes deflagra mais um capítulo da crise entre o magistrado e a PGR. Augusto. Olha, ele consulta para ignorar, sempre, só para registrar que quem manda é ele, pelo menos na cabeça confusa do próprio ministro. Olha só, ele chegou ao Supremo
por ter tratado com muita discrição o caso do hackeamento do celular da primeira-dama Marcela Temer. Ele era secretário de Segurança aqui em São Paulo, tratou com a devida discrição, repito, e entregou o material para o Michel Temer, presidente, que ficou tão grato que o nomeou ministro da Justiça e depois ministro do Supremo, contrariando a tese defendida, a tese de doutorado do Alexandre de Moraes, que diz que ninguém deve ser nomeado ministro do Supremo por ter prestado algum tipo de favor ao presidente da República. Está na tese de doutorado dele. Ele aceitou, tudo bem. Agora, por que ele não vai atrás do Lula, que disse que a mulher é que cuidava de tudo, já falecida? Por que ele não vai ver o que foi, então, que aconteceu? Tá? Porque todos os imóveis que ele tinha não eram ou eram de um amigo ou só sabia disso a falecida primeira-dama. Por que ele não vai investigar o caso da Janja, que ficou um tempão recebendo de Itaipu sem aparecer no local de trabalho? Essas primeiras-damas são tratadas como primeiras-damas. Não pode, aí ele é de uma delicadeza maravilhosa. Agora, a mulher do Bolsonaro pode ser tratada como suspeita com base em quê? Com base em quê que ele faz isso? Porque ele não examina as contas das advogadas que são casadas com ministros do Supremo, por exemplo. Por que não examina os honorários ganhos por essas advogadas em causas que foram julgadas pelo Supremo, onde trabalham os maridos que são funcionários públicos, pagos por nós? Essas são intocáveis. Agora, é mulher do Bolsonaro, filho do Bolsonaro, aí pode fazer o que quiser. O Bolsonaro certamente vai ser acusado amanhã, mais uma vez, pela imprensa velha, de pensar num golpe. Isso é coisa de golpista. Como disse no Direto ao Ponto o Sebastião Coelho, o desembargador que se aposentou em protesto contra o discurso de posse do Alexandre de Moraes, o presidente já foi golpeado. O golpe já foi dado pelo Supremo. Porque se isso não é esse tipo de autoritarismo, não caracteriza a ditadura do judiciário, está acima de tudo. Ninguém pode julgar, porque tem o Rodrigo Pacheco, que é um covarde e não põe em votação os pedidos de impeachment. Então o Bolsonaro, porque faz o que faria qualquer marido injuriado, presidente da República, não deixa de ser o marido e vê a mulher injuriada. Não precisa ser primeira-dama. Ele reage, ele não pode. Ele não pode. O Lula pode fazer comício no enterro da mulher, que tudo bem. O Bolsonaro não pode sequer pedir que ele apresente provas antes de agir como se ela fosse culpada. Você, Fiuza? Eu queria voltar a me dirigir, né, à imprensa, né, aos coleguinhas. Tão atentos, né, aos perigos, né, contra a democracia. Vocês acham que um ministro do Supremo, presidente do TSE, pode determinar diligências ao arrepio do direito sem precisar explicar? Ele pode invadir o sigilo de quem ele quiser, alegando que há uma conspiração, ou na literatura dele, que há uma organização criminosa para destruir os poderes da República, e assim ele entra no sigilo de quem ele quiser, ignorando o Ministério Público, jornalistas. Vocês acham que isso é democracia? Vocês estão à vontade ao sancionar isso com o seu silêncio covarde. As manchetes não aparecem. William Bonner, você não vai fazer Você disse que o Lula não deve nada à justiça. Você não vai fazer um discurso lá no Jornal Nacional ou no debate de amanhã, dizendo que um ministro do Supremo não pode agir de acordo com a sua vontade ao arrepio do direito, Bonner? Por que você não faz esse discurso, companheiro? Você que agora está aí, né, com seu visual
da propaganda progressista, o Che Guevara de Curicica, corajoso, muito corajoso, para dizer que o Lula, dá a frase que o Lula está lá na quadra da Portela citando a sua frase, Bonner. Olha a glória que você alcançou. O Lula está lá na Portela dizendo que o William Bonner, ele chama de Willio Bonner, está aqui dizendo que eu não devo nada. Está orgulhoso, Bonner, desse serviço que você prestou? Parabéns. Eu volto a dizer, eu torço pela TV Globo, a TV Globo gloriosa, eu quero que ela ultrapasse esse período estranho e volte a ser a grande instituição que já foi. Mas voltando ao momento presente, né? Eu até queria perguntar ao nosso editor Cleiton Rubim, através do Vitor, né? Ele tem o ponto. Algum senador foi à tribuna essa semana para dizer que o senhor Rodrigo Pacheco tem que ser levado ao Conselho de Ética? Ou pelo menos para perguntar se o senhor Rodrigo Pacheco se demitiu da sua função de revisor dos atos do Judiciário, da Suprema Corte? Porque o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, com a cumplicidade criminosa da imprensa, que ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Volto a dizer, o gesto da degola é um emblema, é um símbolo, que ele fez, coincidentemente, quando a sua colega ia começar o seu voto, ou estava proferindo o seu voto, sobre a questão da live no Palácio da Alvorada. Vejam vocês, não importa mais o direito, presidentes anteriores usaram seus discursos, o que é normal, eles são presidentes, como sempre diz o Augusto. Se não pode nada disso, proíbam a reeleição ou proíbam o presidente de concorrer no cargo. Mas isso é costumeiro, isso não é controverso. Isso sempre aconteceu. É a casa dele. Inventam essa controvérsia. Com esse ministro que leva os 6 tapinhas do Lula. Vocês não têm vergonha, jornalistas. Vocês não têm vergonha, senadores, do papel que os senhores estão representando nesse momento. Isso tudo que os senhores estão fazendo, isso tudo é a dissolução institucional. Isso tudo é o vale tudo. Decisões desse tipo, evidentemente que são decisões de casuísmo, como a decisão do Gilmar, né, que a exemplo do William Bonner vai sempre dizer que o Lula não deve nada. E eu queria saber, então, para concluir, né, os senadores, vendo o ministro Alexandre de Moraes agir desta maneira, como ele bem entende, com intimidação ao eleitor, com quebra de sigilos que ele decide que quer quebrar, de quem não tem foro privilegiado, de invasão e quebra de sigilo de um ajudante de ordens do presidente da República, que é candidato à reeleição há dias da eleição, jornalistas falidos e covardes. Vocês não acham que isso é uma coisa, pelo menos, muito expressiva nesse momento? Não vejo nas manchetes, ao contrário. Eu vejo vocês aí, caudatários dessa chorumela fantasiada de defesa da democracia, dizendo que assim, né, o herói Alexandre de Moraes, que faz o que quer, o que bem entende, vai salvar o Brasil do fascismo que está no Palácio do Planalto. Vocês não têm vergonha dessa vista grossa? Então, assim, eu quero saber do Senado Federal. A conduta do senador Rodrigo Pacheco, que finge que não vê nada disso, é cúmplice disso? Existe outra palavra? É simpático a isso? É condescendente com isso? O senador Rodrigo Pacheco se demitiu. É isso? Está vaga a presidência do Senado? Então eu quero saber do Conselho de Ética do Senado, depois o Binha fala para o Vitor se tem algum discurso desses senadores que são aí diligentes contra os abusos do Supremo. Vocês estão agora na tribuna? A eleição é agora. A eleição é daqui a pouco. Vocês estão na tribuna? Ou é só o Pigo nos Is que está aqui dizendo, perplexo, meu Deus do céu, as coisas não podem ser assim numa democracia. Vocês não podem avacalhar as instituições desse jeito.
Estão aí os senadores, estão nas bases, né? Ou se demitiu todo mundo da sua função pública, que a gente achou que ainda tinha. Só te respondendo, Fiuza, não temos notícia de nenhuma reação nesses últimos dias lá no Senado em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ana. Vitor, mas não foi só o comparsa do Lula que levou tapinhas no rosto. Tem uma outra pessoa também que se considera aí o mais importante ser do Brasil, o senhor Alexandre de Moraes, levando tapinhas aí do ex-presidente e ex-presidiário nessa cerimônia de imperador, né, que nós vimos. Um absurdo contra a nossa realidade. Não cabe esse tipo de cerimônia, não cabe esse tipo de tapinhas no rosto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável o que o Brasil está diante. Agora, o Alexandre de Moraes, ele vem passando de todos os limites de uma maneira dantesca, eu até diria. Ontem nós noticiamos aqui que o Alexandre de Moraes, numa reunião entre membros da tal Comissão de Transparência Eleitoral do TSE, ele havia dito que apertar o número na urna e mentir, né, que apareceria outro número, isso seria considerado crime. Mas eu estava vendo aqui na Revista Oeste a matéria sobre essa reunião. Ontem nós não mencionamos, e acreditem se quiser, foi mencionado também, além disso, além do novo crime, já temos agora o crime de fake news, o crime de opinião, o crime de criticar opiniões dos artistas, né? Agora temos o crime se apertar e um número diferente aparecer, você relatar isso ao mesário, também é crime. Mas nessa reunião, para finalizar, Vitor, também foi conversado 2 outros temas. Proibir que mesários vistam a camisa da seleção brasileira e fechar o clube de tiro, já tínhamos falado semana passada aqui, mas proibir que mesários vistam a camisa da seleção brasileira. Alguém tem que parar esse senhor, ele não é dono do Brasil e a Constituição está acima de todos nós, inclusive dele.